Em 10 anos de governação, o governo de Filipe Nyusi empobreceu 80% da população desde 2014 a esta parte. Significa que os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais abastados, segundo dados da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. São dados do Ministério da Economia e Finanças que constam da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, que refere que a pobreza no país aumentou durante o reinado do executivo de Filipe Nyusi, ou seja, nos últimos 10 anos, o que significa que os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. O documento sublinha que, em termos de pobreza, as estimativas indicam para um aumento da pobreza de consumo de 46,1% em 2014 para 68,2% em 2020, tendo reduzido ligeiramente para 65% em 2022, com maior incidência para as zonas rurais, onde 68,4% da população é pobre, e nas cidades, 58,4% vive na pobreza extrema. A Zona Norte, apesar de ter recursos naturais em abundância, os mesmos não conseguem tirar a região na liderança da pobreza, visto que mais de 70% da população continua afetada pela pobreza de consumo, o que revela incumprimento na materialização do pilar de erradicação da fome do governo do dia. O mais agravante tem que ver essencialmente com o aumento da desigualdade entre ricos e pobres. Significa que, no período 2014 até 2020, este acentuou-se, até porque, do ponto de vista de redução, temos apenas 0,47% em termo regional, ou seja, por províncias, passando para apenas 0,51%. Pouco ou quase nada fez para eliminar esta desigualdade que vai tornando-se cada vez mais extenso. O relatório refere ainda que estes índices de pobreza resultam do choque climático que culminaram com a ocorrência de ciclones sistemáticos, terrorismo em Cabo Delgado, entre outros fatores que impactaram negativamente nos programas de desenvolvimento. A estratégia reitera ainda que as condições de habitação, acesso ao saneamento seguro, eletricidade e a posse de bens duráveis ainda continuam muito abaixo do exigido, visto que ainda há 66% da população rural que não tem acesso a estes serviços. 87% da população ficou mais pobre, o que contraria o discurso governamental, até porque era um dos pilares preconizados para erradicar a pobreza absoluta. No entanto, vamos nós trazer alguns dados mais curiosos ainda. É que de 2014 até 2022, este número reduziu quase nada, do ponto de vista de pobreza multidimensional. Referimos-nos ao acesso à educação e água potável, por exemplo, que passou de 55% para apenas 53,1%. Ou seja, reduziu-se apenas 1,6%. Quero com isso dizer que a melhoria do acesso à educação e água potável, este anda a passo de camaleão. Imagens de Joyce Xunguan, Coutinho Macanãs, TV Sucesso.